E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre espelhos esféricos, e a questão diz o seguinte: acoplados nos espelhos de alguns carros, são colocados espelhos esféricos convexos para o motorista observar os carros de trás. A alternativa correta, que mostra a vantagem de se usar um espelho desse tipo em relação ao espelho plano, está no fato de que... Então é isso, né? Qual dentre as alternativas indica a vantagem desse espelho em relação à utilização do plano, que é o mais comum nos carros? Vamos entender o seguinte, então. Um espelho convexo, vamos escrever aqui, convexo. Ele tem apenas um caso de imagem, né? Qual é o caso de imagem dele? Ele é um espelho que cria uma imagem virtual, direita e menor. Então essa é a característica do espelho convexo. Além disso, o fato da imagem ser menor, né, é que então acaba que cabe mais imagem dentro desse espelho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse espelho ele tem uma característica que é aumentar o campo de visão. Aumentar o campo visual. Certo? Essa é a vantagem dele, porque como ele reduz a imagem, a gente consegue ver mais coisas na superfície do espelho, mais coisas do meio na superfície do espelho. Apesar de diminuir a imagem, tu não vai ver com tanto detalhe, com tanta clareza, tu vai ver mais. E justamente essa ideia de se usar em carros, né, é diminuir o ponto cego, porque o plano ele consegue justamente mostrar para mim o que está na frente dele, o que reflete ali dentro daquela região, porque a imagem tem o mesmo tamanho. Agora, como a gente usa um convexo que diminui a imagem, a gente acaba vendo mais. Olhando as alternativas, a alternativa A, ela já me diz isso. O campo visual é maior, essa é a vantagem e por isso a resposta certa dessa questão acaba ficando a alternativa A. Mas por que as outras estão erradas, né? Sempre bom a gente visualizar isso, ó. B, as imagens dos carros ficam maiores. Não, né? Como eu acabei de definir aqui, ó, as imagens dos carros ficam menores, né? Já que a imagem é menor. C, as imagens dos carros são reais. Não, né? Como eu defini ali também, não são reais, são virtuais. Virtuais, ó. Opa. Aqui, virtual. E D, né? Por que a D está errado? As distâncias das imagens ao espelho são maiores do que as distâncias dos carros ao espelho. Aqui o aluno pode se confundir um pouquinho, né? Pode acabar se atrapalhando um pouquinho, mas uma coisa que dá pra gente se ligar é que o tamanho da imagem é proporcional à distância dessa imagem ao espelho. O que eu quero dizer com isso? Quando a imagem ela tem um tamanho menor que o objeto, ela vai ter uma distância menor que o objeto em relação ao espelho. Quando a imagem tem um tamanho maior que o objeto, né, a formação dela faz ela ser maior que o objeto, então ela vai ter uma distância maior que o objeto em relação ao espelho. E quando a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, né, na projeção dela, ela também vai ter uma distância igual em relação ao espelho. Então a gente tem uma relação. Como eu sei que a imagem tem um tamanho menor, então eu também sei dizer que as distâncias são diferentes. No caso, se ela tem menos tamanho, ela tem menos distância. Aí a gente pode provar a partir disso, ó, se a altura da imagem é menor que a altura do objeto, logo, né, a partir dessa informação, a gente pode definir o quê? Que a distância da imagem em relação ao espelho é menor que a distância do objeto em relação ao espelho. E aí daria para provar a partir daí, né? As distâncias das imagens ao espelho são maiores. Não são maiores, são menores. Outra coisa também que daria é o aluno lembrar do desenho, né? Quando a gente fala de espelhos convexos, a gente tem lá o espelho desenhado, linha do eixo, né? Para a gente representar. O centro e o foco vão estar para esse lado, né? Foco e centro, só para representar rapidinho aqui para a gente lembrar. E aqui está o nosso espelho convexo, né? Com a parte de trás dele ali para a direita. Bom, o objeto... Quando a gente, aqui é o vértice, só para a gente lembrar, né? Aqui é o vértice. O objeto ele fica em qualquer posição aqui, digamos, né? Tá aqui o nosso objeto. E a imagem desse objeto vai se formar sempre aqui, ó, nessa posiçãozinha aqui. E aí se tu fizer o traçamento de raios, tu vai ver que a imagem sempre vai ter uma distanciazinha em relação ao espelho menor do que a distância do objeto em relação
ao espelho, né? Sempre assim. Outra coisa que é interessante lembrar é que, independente da posição do objeto, a imagem no espelho convexo ela sempre vai ficar presa nessa região. Então, quanto mais distante o objeto estiver, mais próximo do foco a imagem vai ficar. E quanto mais próximo do espelho, mais próximo do espelho a imagem também vai ficar, mas sempre com uma distância menor. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.